Abra uma apostilinha lá, então, para a gente fazer as atividades, tá? Para fazermos as atividades corrigirmos, né, as atividades, e já tirem o caderninho de atividades também, tá? O livro de atividades, lá no capítulo do Barroco, que é o primeiro, tá certo? E aí para a gente corrigir, tá? Só vou pegar aqui. Só vou pegar aqui a Bom minha. dia, professora. Desculpa aí a demora. Bom dia, professora. Desculpa Bom aí a dia. demora. Oi, tudo certo, Pedro? Primeiro a gente vai fazer a correção da apostilinha, tá? Que foram os autores, nós já fizemos lá o do Shopping Center, daí vimos o que que era o barroco, as coisas, as imagens ali, fizemos aquelas atividades das imagens, beleza. Depois fizemos ali do soneto de Camões, né? Foi a parte da página 11. Aí agora nós vamos falar sobre os autores, tá? Primeiramente, nós falamos ali um pouquinho sobre o padre Antônio Vieira, né? Ele foi o representante português, só para dar uma relembrada, aqui da fase do Barroco, certo? E e ele trabalha muito a questão dos sermões, né? A parte do cultismo. Ele vai para a linha do cultismo, que é o jogo de pensamentos, né? O jogo de ideias, que traz essa questão traz bem essa questão de reflexão, né? De fazer o povo pensar em determinadas situações que aconteciam na época, tá? Então, nós vimos lá nas nossas aulas de literatura um pouquinho sobre o que era cada autor. Aí agora nós temos aqui, lá na página, deixa eu ver, página 14, todos estão lá? Só eu não estou vendo vocês, tá? Se vocês puderem Se vocês puderem falar comigo, sim, estamos ou não, tá? Porque daí não tô vendo, certo? Ok, vamos lá então? Todos lá na página 14 da apostila? Sim, prof. Então vamos lá. Ali embaixo nós temos uma parte da obra sexagésima, né? Um trecho do padre Antônio Vieira. Alguém pode ler para mim aquele textinho para a gente poder responder as questões abaixo? Quem se Eu, habilita? A Esther? sim. Então pode começar, Esther, por favor. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos, um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte e a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil, muito natural. Por isso Cristo comparou a pregar ao semear. Exite que seminate. Compara Cristo a pregar ao semear,
porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve ter sermões e deve ter palavras. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. O pregador há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte está dia, da outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra não hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Mas dir-me-eis, Padre, os pregadores de hoje não pregam do Evangelho, não pregam das Sagradas Escrituras, pois como não pregam a palavra de Deus, esse é o mal. Pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. O, se eu pedisse para vocês retirarem um trechinho ali aqui, onde há antítese nesse trecho, onde é que vocês retirariam daí? Do trecho? Qual é a parte que diz a antítese? Se uma parte está branco, a outra está negro. Se uma parte está dia, da outra está noite. E por aí vai. Exatamente, muito bem, Esther. Essa parte ali mostra bem a questão da antítese, né? A questão do jogo de palavras. Mas ele vai usar, porque é uma característica, tá? É uma característica do barroco, essa figura de linguagem. Então, pode existir, professora, mas não é só no cultismo, não é só no cultismo lá de Gregório de Matos, não, o conceptismo também tem, muito sutilmente, para trazer à tona todo esse paradoxo do ser, não ser, pregar ou não pregar, né? Lá no final, quando ele diz assim, ó, esse é o mal, pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Pregam palavra de Deus, coloquem ao ar as palavras de Deus, mas não vivem a palavra de Deus. É isso que ele está querendo dizer, sabe? Então, assim, ali no finalzinho ele faz esse jogo de ideias, né? Esse jogo de pensamento, que mostra bem essa questão do ser, não ser, enfim. Né? Eu espero que esteja ficado bem claro essa questão ali, tá? E tudo, gente, a gente tem que pensar que as figuras de linguagem que nós vamos encontrar aqui ou é o paradoxo ou é a antítese. O paradoxo aqui pela questão da reflexão do jogo da palavra, como a gente viu ali na última linha, tá? E a antítese com as palavrinhas mesmo contrárias, ok? Então, vamos lá. Aqui foi aquela exit seminare, né? Que é no latim, tá? Então, vai haver algumas expressões latinas. Vamos lá na questão 1 todos. Observe o estilo utilizado pelo padre Antônio Vieira no desenvolvimento de seu sermão e indique das afirmações a seguir as opções incorretas, tá? Ali na primeira alternativa, o tema abordado nesse trecho do sermão é a arte da composição, segundo a concepção de Antônio Vieira sobre o assunto.
tá certo, tá? Essa questão, essa parte aqui tá certa. O conceptismo fala sobre o conceptismo, como a gente colocou ali, ó. O conceptismo no trecho lido do sermão só perceptível nos momentos em que Vieira compra as palavras de um sermão, exatamente as estrelas do céu, né? A questão, ali também é possível ali também, tá? Então a segunda podem assinalar. No final do segundo parágrafo, é possível encontrar uma série de termos que estabelecem entre si um sentido de oposição, certo? Tá? Essa daí a gente não assinala porque está certo, ok? O uso das interrogações no trecho do sermão é um recurso utilizado para desviar a atenção do leitor ouvinte dos pontos que merecem atenção para se compor no sermão. Não, porque não é necessário. Então, ali na questão do conceptismo, nós não vimos ali quando ele fala da estrela do céu, né? É lá naquela última parte, embaixo, tá? Ali pode até dar uma subjeção ali, certo? Mas não é a que coloca, é a parte onde eu coloquei ali esse mas, que eles pregam palavra de Deus, mas não pregam a palavra de Deus, dessa contradição de pensamentos, tá? Mas ali a conjunção já traz isso, ok? Já justifiquei aqui para vocês. Se vocês quiserem justificar, tá? Fiquem à vontade. Gente, assim, ó, eu não estou vendo vocês, tá? Porque eu estou com a minha tela da apostila na minha frente. Então, se vocês escreverem no chat, a prof não vai olhar, tá? Porque eu estou aqui com a apostila lendo com vocês, certo? Vocês têm que falar no microfone para a gente discutir, tá? O pregador há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja. Nesse trecho, o padre Antônio Vieira opõe a pregação correta. Pregar como alguém que semeia a pregação errada. Pregar como quem ladrilha ou azuleja. Para você, qual o significado da metáfora ladrilha ou azuleja? Criticar a preocupação com a simetria do sermão? Com assimetria, pode ser. Pode ser e também pode se colocar na questão, além disso, pode complementar assim, ó, porque essa questão do azulejo e ladrilho aqui era era a decoração que existia na época, tá? Então, ele quis dizer que a palavra de Deus não é uma decoração, ela tem que ser vivenciada, tá? Tem que ser semeada, e não só de fachada, né? Como ele diz ali. Porque naquela época tinha aqueles azulejinhos que eram decorativos, né? Então ele faz relações a isso, que hoje nós falamos que são os azulejos portugueses, né? Que é bem caro. Os originais. Na passagem do texto em que se lê, pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus. Há uma aparente contradição. Que contradição é essa? Já conversamos sobre isso. Qual seria? Qual seria? Mas o que significa? Mas o que significa essa antítese? Fala, Duda. É tipo uma crítica conceptista à oratória cultista? Mas o que significa? É isso que vocês têm que entender. Quando assim, ó, vocês têm a técnica, tá? Ali vocês sabem que é uma antítese, vocês já perceberam? Não que é uma antítese, ali é um paradoxo, tá? Aquela ideia última ali é um paradoxo. Então, eu sei que aquilo ali é um paradoxo, ok? Mas o que significa esse paradoxo? O que ele quer dizer isso? Né? É como eu falei para vocês aqui. Ali naquela questão, ele está dizendo que não deve somente proferir as palavras de Deus,
e sim vivenciar as palavras de Deus, trazer a palavra de Deus no coração, e não de boca para fora, e não azulejado ou ladrilhado. Entenderam? Entenderam? Sim. Tá? Então é nesse sentido que ele está querendo dizer. Só de boca para fora, mas como fachada, né? Tem muita gente que, até hoje, se nós formos colocar os sermões do padre Antônio Vieira dentro da nossa atualidade, né? Tem muita gente que vai à missa, mas sai, vamos supor, né? Mas sai dali olhando quem estava na missa, o que estava fazendo, quem era ele, não estava preocupado em escutar a palavra de Deus e vivenciar aquele momento que nós estamos ali com Deus, mas sim ficar olhando o que está à sua volta, né? Tem muita gente que faz isso, né? Então, é mais ou menos isso. Se eu for trazer nosso mas ela vai à missa, ele vai à missa, é de família, é disso, e é daquilo, biriri bororó. Mas o que adianta se não está vivenciando, né? Pode ser, Pedro. Lá na B, que termo presente nessa frase apresenta sentidos opostos? Qual é a parte que está trazendo termos opostos? Hein? Seriam o pregam e não pregam, eu acho. Palavra. Ali, porque esse verbo pregar palavra e pregar a palavra. Embora elas tenham a mesma, a mesma palavra, né? Ali escrita, mas o significado que ele está colocando ali são diferentes delas, tá? Por isso essa oposição. Pronto, é só colocar a palavra e justificar da forma que eu falei aqui. Ou com a mesma ideia, vocês que. É palavra, bota entre aspas palavra, embora sejam escritas da mesma forma, seus significados são opostos. Deu, Pedro? Deu. Então vamos lá. Aí nós temos o barroco brasileiro, aquilo ali tudo vocês podem colocar como importante, tá? Pode colocar. Olha o excesso que nós temos aqui lá em Salvador, São Francisco. O excesso que a gente tem dos ouros, olha como do dourado, né? Como fica pesado. Ó, os azulejinhos. Estão vendo ali do lado, na lateral, lá embaixo na página. Na página 16, estão vendo lá embaixo? Na igreja, os azulejos, os ladrilhos, a decoração, tu tá vendo? Vocês estão vendo ali que ele fala, ó, aqueles azuizinhos ali, ó. Aí ele faz contraste dessa decoração que ele tá falando, né? Aí ali nós falamos um pouquinho sobre Gregório de Matos, né? Quem foi Gregório de Matos? Ele produziu poesia lírico-amorosa, poesias satíricas, religiosas. Ele não escreveu alto, ele não escreveu teatro, ele não escreveu nada, ele só foi para a parte da poesia e esses tipos de poesia. Tá? Então, se cair alguma questão dizendo que ele foi não sei o quê, epopeia ou isso, não, só foi poesia lírica, poesia satírica, tá? Só aquele tipo de poesias ali, podem colocar como
como importante ali, tá? Aí ali embaixo, nós temos lá na página 18, nós temos ali um poeminha de Gregório de Matos. Rompe o poeta com a primeira impaciência, querendo declarar-se e temendo perder por ousado. A Duda pode ler para mim, Duda Freitas. Sim, Obrigada, amor. de nada. Anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem senão em vós se uniformará? Quem virá uma tal flor que a não cortará? De verdade pé, de rama florescente. E quem um anjo vira tão luzente, que por ser Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo sós dos meus altares, foreis o meu custódio e minha guarda, livrará eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Muito bem. Ali nós vimos, meu Deus, um jogo assim altamente essa brincadeira com palavras, né, que ele faz dentro de todo o poema. Podem grifar aqui o Gregório de Matos, tá? Podem colocar como importante, por favor. Essa partezinha de quem é ele, né? E que tipo de poema é esse daqui? Soneto. Ele é um soneto, muito bem. Ele é um soneto. Por que ele é um soneto mesmo? Porque nas primeiras estrofes são 4 e as últimas são 3. Exatamente. Então vamos lá. A figura feminina presente no soneto é vista pelo eu lírico como um anjo de flor ao mesmo tempo, né? Então ali é uma afirmação, certo? Essas duas imagens no contexto do poema podem ser entendidas como uma contradição. Também é uma afirmação. O que elas representariam? Ô, professora, aqui eu fiquei na dúvida. Não seria mais um paradoxo, porque a figura feminina é praticamente ao mesmo tempo uma flor, um espírito e a matéria? Não, é porque aqui, ó, anjo fica onde? Supostamente, né, que a gente entende, anjo fica onde? No céu? No céu. A flor fica onde? Na terra? Isso aí é uma antítese, Ah, sim. entendeu? É isso que vocês têm que se ligar, tá? É a mesma coisa no subir e descer, lá que a gente viu lá que ele estava incumbido, ele não falou, né? O elevador e as escadas rolantes, lembram lá? Ele não estava claramente, mas ali a gente viu antes. Uma era de cara com as palavras, as outras eram subentendidas. Nesse sentido aqui é o subentendido, tá? Então a gente tem que entender assim, ó, anjo fica no céu, a flor fica na terra. Então o anjo representa a parte espiritual, tá? E a flor, ela representa o terreno, né? A questão material. É isso que ele faz, tá? Ele representa. Ah, eu já estou respondendo a questão para vocês, eu estou vendo aqui, ó. Deixa eu só enxergar direito, porque eu não estou conseguindo ler as letrinhas. É isso mesmo. É o que eu acabei de falar. Ele pode colocar aí. Então, assim, ó, essa questão de flor, anjo e flor representa o espiritual, né? E a flor representa o terreno, a questão material. Então, fica nessa brincadeira de alma e corpo, né? Espiritualidade e a sensualidade, que a flor é bonita, né? Fala da flor, que ela é bonita, que ela traz, enfim. Fechou? Entendeu, Duda? Entendi. Obrigada, professora. Nada, amor. É bom vocês tirarem todas as dúvidas aqui também, tá? Porque a próxima escola literária, vocês vão perceber que as escolas literárias, elas vêm daqui para frente, uma dando uma rasteira na anterior, tá?
Eles vão trazer características diferentes que tem nessa... Por exemplo, o barroco tem essas características, o arcadismo vai vir e vai contrapor ao barroco. O romantismo vai vir e vai contrapor ao arcadismo, e assim sucessivamente. Então, vocês têm que entender bem essa questão, tá? O verso, vai na questão B. O verso, sois anjo que me tenta e não me guarda, apresenta um paradoxo. Isso é uma afirmação. Qual é ele? Que tipo de paradoxo é ele? Agora sim, ó, vice. Qual é a função do anjo? Que ao mesmo tempo que ele é anjo, que me protege, mas ela também é... Ela permanece com a característica fundamental? E qual é essa característica? Como é que eu vou explicar certinho? É porque, tipo assim, a figura feminina, portanto, assim, ao mesmo tempo que ela leva-se ao plano celestial, tipo, o anjo, né? Mas ela também se conserva em si a tentação como uma característica Isso, fundamental. isso, dela, tá, ok. Terrena, tá? Bota assim, Isso, isso, terrena, terrena. Essa exatamente. palavra Porque, mesmo. porque assim, ó, quando vocês têm que pensar assim, ó, o anjo da guarda, né? Olha só aquela oraçãozinha que a gente reza para as crianças. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, guarde sempre para um bom caminho, né? Me guarde sempre. Então, ela aqui nesse poema, ele está dizendo que o anjo guarda ela, cuida dela, mas ao mesmo tempo me leva para a tentação, porque ela me tenta. Enquanto mulher, a sensualidade dela me tenta. Entenderam? Então ele fica nesse jogo assim sentimental, nesse conflito, ao mesmo tempo que é o meu anjo que me guarda, é o meu é o meu é o que me leva para o mau caminho também, tá? Vamos dizer assim. Alguma dúvida alguém? Tá tudo bem aí, Esther? Sim, prof. Tudo? Bel? Pedro? Quem não respondeu a chamada ainda, fiquem atentos até ao final da aula, tá? Depois eu vou fazer. Vamos lá, então. É a questão 2, né? Leia o trecho do poema e responda as questões propostas, né? Um branco muito escolhido, um mulato muito ousado, um branco todo coitado, um canaz todo atrevido, o saber muito abatido, a ignorância a ignorância e ignorante muito ufano e muito farfante, sem perna, ou contradição, milagres do Brasil são. Na estrofe tem-se o exemplo do poema de Gregório de Matos. O alvo de suas críticas é Lourenço Ribeiro, padre natural da Bahia, que, segundo consta, escrevia e recitava versos próprios. O motivo do ataque de Gregório deve-se ao fato de Lourenço haver falado mal do poeta. Como se estrutura a crítica feita por Gregório ao padre Ribeiro? Qual é a crítica que ele faz? Tem uma ali bem clara. Quando assim, ó, Onde, pode falar. onde fala é um branco todo coitado, que tipo, e ali o encolhido seria pequeno, tipo, um branco muito pequeno, mas fala mal dos outros, eu acho. Isso, e outra coisa ali, ó. E um mulato muito ousado, né? Então ele faz uma crítica racial aí mesmo, tá? Pode colocar. Do branco, do homem branco e o mulato.
Ele faz isso aí já para identificar, né? E dizer que ele, quando ele fala ali, o fã, o canasca, deixa eu ver, o que que é o canas? Cachorro grande, olha ali, ó. Cachorro, quando ele fala o canas, cachorro grande, porque ele faz parte da igreja, né? Então não se pode falar muito dele, né? Essa é a ideia que ele está querendo colocar. Ele falou mal do poeta, né? O Boca do Inferno, né? Que é o Gregório de Matos. Então, ele podia falar mal do Gregório de Matos, mas ele está querendo dizer isso aqui no poema, mas ele não pode, por ele ser padre, ele, né, falar, ele era ousado, ele era isso, ele era aquilo, isso aqui é uma poesia satírica, tá? Porque ele usa de uma ironia para falar de uma outra pessoa, tá? Só para vocês entenderem o meado da coisa aqui, tá? Qual a relação entre o ataque pessoal presente no poema e a crítica à sociedade como um todo? Acho que o fato da sociedade em si julgar muito, Isso, exatamente. De apontar, né? Apontar o outro. Também fala ali, quando ele critica também essa questão de ser grandão, né? Cachorro grande ali, a questão também das corrupções que existiam naquela época, os enganos, porque nessa época já tinha, tá? Pensem que a política dessa época aqui já acontecia muito, muito isso também, tá? Por isso que eu digo que o nosso Brasil não tem mais jeito, porque ele nasceu assim, ele cresceu assim. Ali embaixo, esse poema aqui, na página 20, ele cai bastante nos vestibulares, ou nos vestibulares, no Enem, tá? A Jesus Cristo Nosso Senhor. Alguém pode ler esse poeminha para mim? Quem se habilita? Posso ler, professor? Pode, Duda. Obrigada. Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Por quê? Porque quando mais tenho delinquido, vós tenha perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto um pecado, a abanadar-nos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vós ha ofendido, vós tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e o prazer tão repentino, vós deu como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Bom, gente, esse poema diz o seguinte: ele está ali, né, pedindo perdão para Deus por todos os seus pecados. Vocês têm que pensar também que é um período muito conflituoso da literatura, tá? E da sociedade daquela época, tá? Esse períodozinho aí, certo? Porque, né, ele é um respingo, é uma consequência de várias mudanças, né? Na igreja que aconteceram, né? E na sociedade automaticamente, né? Então eles estavam meio inseguros do que poderia acontecer, enfim, tá? Então, nesse poema aí, o que ele está querendo dizer? Ele está pedindo perdão a Deus. No poema inteiro ele pede perdão a Deus. Mas lá no final ele está dizendo assim, ó, mas é você que vai deixar com que eu me desgarre? Eu sou ovelha perdida. Você tem que vir me resgatar. Você é o meu pai, né? Você é o meu Senhor. Você tem que vir, não eu ir, que a igreja tem que ir até o pecador e buscar aqueles fiéis e não ele ir lá buscar ele, entenderam? Então ele faz esse questionamento. Isso aqui é um questionamento à igreja, tá? Lá na questão A, selecione a opção correta entre as alternativas propostas. Na conversa que se estabelece com Deus, o eu lírico faz o quê, gente? Qual das três alternativas? A terceira? A terceira. Se apresenta como um pecador que quer ser perdoado pelos erros cometidos.
Lá na B. No poema, o eu lírico argumenta para convencer o Senhor que ele deve ser perdoado. Explique como ele desenvolve essa argumentação. Aonde Seria o que a prof falou ali? foi exatamente isso. Já começa lá na segunda estrofe. Ó, se basta vos irar tanto um pecado, abrandar-nos, sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então, na mesma proporção que Deus culpa pelo pecado, ele quer esse perdão, né? Então já começa lá desde a segunda estrofe, tá? Podem começar, que a partir da segunda estrofe ele começa a usar tais argumentos, tá? Essa da escravidão depois a gente vai fazer, tá? Depois coloquem lá na organização das ideias. Estão ali? Eu só estou terminando a resposta aqui. Ah, tá. Quando estiverem bem aí, daí só falem no microfone, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Professora, Oi, amor. então praticamente assim, ele tá meio que enfrentando o poder divino. Então, tipo, o eu lírico, ele pede para Deus que cobre os pecados cometidos por ele, né? Aham. Porque quanto mais pecados ele comete, mais Deus tem que se esforçar para perdoar, não é mesmo? Mais ou menos nessa pegada aí, tá certo? Entendi. Aí eu coloquei desse jeito. Tá bom, tá bom. É muito engraçado esse questionamento que ele faz à igreja, e é uma coisa que é certa, e que a igreja católica na época não pensava nisso, né? Pô, eu estou perdendo fiéis, mas eu não estou indo atrás dos fiéis, eu só quero, na verdade, batizar. A igreja católica tinha quanto batismos eu tenho, mais cristãos eu tenho, né? Mas não pensava que não queria, era uma crítica em relação a isso, como o padre Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira fala, né? Lá também, que não é a questão de você somente pregar a palavra de Deus, você tem que falar, tem que pregar a palavra, você tem que estar com a palavra, vivenciar a palavra. E a Igreja Católica, muitas vezes naquela época, não, vocês é que tem que vir, porque, né? Depois, claro, a partir do momento que foram criadas outras igrejas, né? Como a de Martim, como a luterânia, ela começou, e hoje a igreja mudou, né? Elas vão sim buscar os seus fiéis, elas vão em busca, né? Evangelizar, eles saem para evangelizar, eles saem porque em busca da palavra de Deus mesmo, porque antes não era assim, não acontecia dessa forma, né? Então, essa mudança da Igreja Católica foi muito importante para a instituição, né? Se eles ficassem com aquele pensamento de antigamente, eles não ficariam mais com fiéis assim, né? Porque a proposta de outras igrejas, de outras religiões, eram
era em busca de cristãos, né? E assim eles iam. Só que a igreja não, porque tá, vem e me procura, né? E que depois mostrou que não era bem por aí. E aí nessa época, imagina, Gregório já começou a questionar essa relação, né? Então vamos lá. Estão lá na página 23? Todos estão? Sim. Pedro está ali, Pedro? Bel? Cadê o resto do povo? Mateus? Lá na primeira, complete os parágrafos com os conceitos sobre o barroco que se encontram nos boxes, ali na caixinha, né? Que tem barroco, literatura, antítese, renascentistas. Pode ler ali para mim, Esther, por favor, a letrinha A. Eu já vou completando. Pode ser, daí qualquer coisa eu te ajudo aqui, tá? É que eu não fiz ainda, Não tem mas aí que problema. eu souber, eu. A gente vai fazendo junto, não tem problema. É, Aham. O estilo barroco tem sua origem na crise de valores renascentistas, isso. resultantes das lutas religiosas, Uhum. e da crise econômica surgida como consequência de problemas relacionados à dificuldade do comércio com o Oriente. Na literatura do seiscentismo, é possível perceber o desenvolvimento de uma visão de mundo que passou a considerar a realidade como um Contraste. contraste permanente, um estado de tensão e desequilíbrio. Isso. O culto do exagero das formas passou a ser um dos procedimentos que caracterizou o Barroco. Estética Isso. predominante nesse período. A Literatura. hipérbole, não, Não. literatura Barroca. teve como sua marca uma sobrecarga de figuras de linguagem que tendiam ao exagero, especialmente a metáfora, a antítese e a hipérbole e a alegoria. Perfeito. Ali na B, pode ler para mim, Duda? Professora, em que página a gente tá? 23. Só um momento. Pronto. Tá. Todo o excesso que aflora na arte barroca é resultado do Conflito entre o mundano e celestial, o homem, e Deus antropocentrismo e teocentrismo, o pecado, e o perdão, o sagrado e profano, o material e o espiritual, que tanto atormentava o homem no século XVIII. Sua perspectiva era, dualista, ou seja, sempre abordava os problemas com base em uma compreensão de que tudo apresentava uma duplicidade. de sentidos. Isso. Então, ele fechou aqui com as características, tá? Lá na C. Pode continuar, Duda? Se quiser, eu posso ler, professor. Ah, Heitor, então tá, beleza. Cultismo, linguagem Rebuscada, exagerada, extravagante. hipérboles, Uso culto da língua, inversão, sa- sintática, valorização dos
Detalhes, e dos jogos de palavras. conceptismo, jogo Raciocínio, de conceitos, raciocínio, lógico, que tem como objetivo o a C aqui é importantíssimo porque ele está trazendo bem o que está, o que é essas correntes do barroco, tá? Cultismo e o conceptismo, certo? Caiu uma questão sobre isso na provinha, tá? Aí ali, ó, deixa eu ver que horas tem, já vai bater o sinal. Ali, ó, vão acompanhando aqui, tá? Tananã, 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 depressão e pessimismo. Estão acompanhando? Essa alternância de sensação se refletia na estética barroca, marcada por uma arte dinâmica, o segundo espaço, tá? E exaltada, feita no terceiro espaço, a crise religiosa e a crise da sucessão da Casa Real Portuguesa influenciaram diretamente a produção da arte, né? De um lado, a intelectualidade dos artistas portugueses recusavam por entendê-lo como uma estética ligada à Espanha. Aqui em Portugal estava submetido naquele momento, tananã, por Felipe II, rei espanhol. De outro lado, a influência da Contra-Reforma. Estão acompanhando? Sim. Que postulava uma política de convencimento dos fiéis, utilizando a arte barroca como meio, tornou-se poderosa em terras lusitanas. Um dos maiores escritores do barroco, em língua portuguesa, foi Padre Antônio Vieira, criador de sermões que representavam o barroco conceptista. Aí ali, ó, na letrinha E, o barroco chegou ao final em plena era colonial. As grandes obras de arte barroca brasileira têm predominantemente um tema sacro, a arquitetura de igrejas. O primeiro espaço é colonial, o segundo é igrejas. No terceiro espaço, personagens. No quarto espaço, cenas bíblicas. Aí no segundo parágrafo, no primeiro espaço, literatura barroca do Brasil, né? Aí depois, no segundo espaço, aqui diz assim, ó, constituído de escritores alinhadas aos preceitos da estética barroca, produziram aqui textos com características barrocas. Depois, último período ali, ó. Entre esses escritores, destaca-se Gregório de Matos, que produziu uma poesia de alta qualidade, dividida em 3 conjuntos temáticos: a lírico-amorosa, a religiosa e a satírica. Fechou? Gente, façam as atividades da página A Hora do Estudo, tá? Não deu pra gente corrigir aqui, mas nós vamos corrigir na próxima aula, certo? E do caderno de atividades, tá? Não vou começar o arcadismo na próxima aula para a gente fechar tudo o que é de barroco, para entender bem essa questão e aí, de repente, perguntar alguma coisa que tinha acontecido. A provinha será liberada logo em seguida, depois do meio-dia, tá certo? Aí vocês terão até amanhã, meia-noite, para me fazer a prova. Fechou? Fechou. Beleza. Então tá certo, Tudo gente. certo.
Então, beleza. Tenham um bom dia, tá? Fiquem com Deus. Até amanhã na nossa aulinha de redação. Boa provinha para vocês, tá? Beijo. Tchau, professor. Até Tchau, amanhã. professora. Abraço. Abraço, querida.